Boa noite, família quadrangular, paz esteja com todos. Começando mais um culto online, hoje terça-feira, uma terça meio chuvosa, meio frio, né? Hoje dia 13 de setembro, graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado e começamos mais um culto online, né? Essa semana tá meio diferente, né? Começa de um jeito, termina do outro, né? A gente não sabe se é verão, se é inverno, se é primavera, se é outono, mas prosseguimos, né? Não vamos parar não. Só colocar a blusa, fazer uma sopinha e curtir aí o friozinho, a chuva. Tá precisando chover também. E Deus sabe de todas as coisas, amém? Nosso culto, terça-feira, toda terça-feira nos reunimos aqui, né, de forma online através do YouTube. Eu quero te passar só os recadinhos dessa semana. É que quinta-feira de manhã, 9 horas, nós temos o culto na igreja. À noite, na quinta-feira também, às 20 horas. São dois cultos quinta-feira, 9 horas da manhã e às 20 horas, tá bom? Sábado, 2 horas, temos a célula Kids na igreja. E à noite, às 19 horas, a gente tem um culto jovem. Isso, o canal jovem, né? A nossa programação para o sábado à noite. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, tem a reunião de oração. 9 horas tem o ensino da palavra. E à noite, às 18 horas, a gente tem um culto de celebração, tá bom? E na outra terça, estamos aí de volta ao nosso culto online, somente aqui pelo YouTube, tá bom? Estamos aqui reunidos aqui mais uma semana juntos, e você vai dizimar e ofertar assim que acabar o culto aqui. Na descrição do vídeo, você que já talvez tiver alguma dúvida, a gente tem o Pix e a transferência bancária, né? Você possa estar dizimando, ofertando na nossa igreja, né? A gente tem falado sobre isso, afinal, né, as nossas formas online de fazer isso também pode ser. Se você quiser levar quinta-feira no culto, também pode ser. Fique à vontade, mas não deixe de dizimar e ofertar, tá bom? São os princípios de Deus para a nossa vida. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus, obedecemos, né? E é a prova, a nossa prova realmente de que adoramos a Deus acima de todas as coisas. E também através das nossas finanças, através do nosso dinheiro. Então, faça a melhor forma que você puder, mas não deixe de fazer, tá bom? E é isso daí. Vamos começar aqui a palavra. Todo mundo que está entrando aqui, alguém puder compartilhar, você que está aí comigo, nos grupos de WhatsApp lá da nossa igreja, para lembrar o pessoal, né? Também, se você quiser encaminhar para algum amigo, né? Fique à vontade aí, para que a gente possa compartilhar uma pequena palavra nessa noite. Mas não deixe, tá bom? Não deixe de ficar aqui com a gente. Eu tô aqui preparadíssimo aqui para a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus. E realmente eu quero trazer um tema aqui que gera muita desconfiança nos dias de hoje. Vamos lá. O tema de hoje é: em quem confiar? Essa é a pergunta aqui. Em quem confiar? Como você acha que estão os relacionamentos hoje em dia? Como você acha que estão os relacionamentos hoje em dia? Como que você acha que estão os níveis de confiança das pessoas? Vocês acham que as pessoas estão se relacionando, não estão? Como estão os níveis de confiança das pessoas? Mas nós sabemos que a realidade, né, o mundo real, ele é diferente do mundo ideal. O mundo ideal é um mundo que nós sabemos que, como o nome já diz, né, ideal, seria que as pessoas confiassem umas nas outras, as outras, né, umas das outras não se decepcionaria com as outras, confiassem, né, tivessem um relacionamento amigável. Esse é o mundo ideal, mas nós sabemos que na realidade, no mundo real, principalmente agora, né, nessa sociedade contemporânea, como nós vivemos, né, essa nossa sociedade, cada vez mais as pessoas revelam características diferentes
da confiança, dos relacionamentos bons, amigáveis, né? Cada vez mais as pessoas estão com características, né? Essa sociedade moderna que nós vivemos, contemporânea, cada vez mais características individualistas, né? Cada vez mais as pessoas estão individualistas, que leva para egoísta, né? Aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom somente para o individual e não para o grupo, para um coletivo, para as pessoas, né? Cada vez mais revelada a característica de se isolarem, né? Cada vez mais eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro não ter contato com as pessoas são muito falsas, não confio em ninguém, eu já fui muito machucado, já fui muito decepcionado com relacionamentos de amizades ou algum namoro, casamento, eu prefiro me isolar, porque eu sei que se eu me isolar, eu não vou me decepcionar. Então, algumas características revelam realmente o que nós estamos vivendo hoje. E cada vez mais as pessoas estão se defendendo, né? Estão armadas para qualquer tipo de reação, como, por exemplo, uma pequena discussão num trânsito, porque ali um fechou o outro, numa forma talvez sem querer, algum acidente, alguma coisa, a gente vê um extremo ali de pessoas brigando, até os casos mais graves, né? Triste realmente, ali uma pessoa sacando uma arma e atirando no outro, as pessoas se matando ali, em outras diversas situações que acontecem, como também nas palavras, né? As pessoas se defendem ali, já estão armadas e qualquer coisa que acontece, a pessoa ali já fala um monte, já descarrega toda a sua ira, né, o seu ressentimento ali. Realmente são algumas características que nós vemos no mundo de hoje. Só que diante de tudo isso, ao mesmo tempo, as pessoas procuram um lugar seguro para confiar. Exatamente. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, as pessoas estão procurando um lugar seguro em que confiar. Em quem confiar, um lugar seguro, uma pessoa. Então, nós vemos aqui realmente esse mundo que nós estamos vivendo, né? Eu quero te mostrar a minha imagem de hoje. Olha só essa pessoa sendo segurada e olha só o que está abaixo dela. Você, nessa situação, confiaria aí nesse 2 dedinhos que está segurando ali? E olha o que temos aqui embaixo. Tubarões, exatamente. Observa essa imagem aí, o que te chama a atenção aí? Você confia nesses 2 dedinhos que está segurando a pessoa aí? O que ela nos ensina aí? Devemos confiar ou não, né? Nos relacionamentos, nas amizades. Você já confiou em alguém que te decepcionou? Você já confiou em alguém que já decepcionou? Qual é o perigo qual é o perigo de não confiarmos em ninguém e sempre estar nos defendendo das outras pessoas? Qual é o perigo de não confiar e estar sempre se defendendo das outras pessoas? E qual é o risco de nos abrirmos demais a outros relacionamentos? Uau, olha só que nós estamos falando aqui, hein? Qual é o perigo de não confiarmos em ninguém e sempre estar nos defendendo? E qual é o risco de abrirmos demais, né? De nos abrirmos demais, falar demais a outros relacionamentos, né? Você já confiou em alguém que te decepcionou? Olhando para essa imagem aí, fala muita coisa, né? A respeito em quem confiar. Bora lá? Então a gente viu essa imagem aqui de 2 dedinhos ali segurando um homem e tubarões ali esperando, né, ansiosamente para ter ali o seu almoço, o seu jantar. E nós vemos ali em quem confiar. Realmente, nos dias de hoje, em quem confiar. Então vamos lá. Existe uma distância enorme, grande, entre Deus e o homem. Sim, existe uma distância grande entre Deus e o homem. O que é, né, são essa distância? São as certezas que nós temos,
são também as dúvidas que nós temos, né? Os medos, as escolhas, os anseios, a nossa ansiedade, os problemas, o pecado. Então a gente vê que essas coisas nos distancia de Deus, né? A desconfiança, ela paira nos relacionamentos pós-modernos. Né? A gente vê que a desconfiança, né? Não confia em ninguém, né? Nesses relacionamentos de hoje, porque, querendo ou não, a gente já foi muito machucado. Né? A pergunta aqui que a gente fez na imagem aqui, né? Se você já se decepcionou com alguém. A resposta é sim, é claro, né? Alguns numa situação mais grave, outras mais leves, mas em todo o tempo nós passamos por isso. E existe então essa distância do homem com Deus. E também existe essa desconfiança nos relacionamentos entre as pessoas, nos dias que nós vivemos hoje. Então, essa desconfiança entre pessoas geram consequências. Exatamente, né? Geram consequências da desconfiança, de não andar junto, de não ter um relacionamento sadio com as pessoas. Então a gente vê aqui que o isolamento em si mesmo. Exatamente, a pessoa ela começa a se isolar em si mesma. O que é isso? Ela não se abrir, ela não colocar para fora, ela não ter amizades, ela não conseguir realmente até certo ponto de ter uma cegueira e ela não conseguir mais ter um relacionamento com Deus. Exatamente isso. Essas aqui são algumas características da desconfiança das pessoas em geral. Elas se isolam em si mesmo. Então, não tem mais com quem dividir, com quem carregar, com quem pedir oração ou pedir alguma ajuda, e ela começa a carregar a sua vida, o seu fardo sozinho. Ela se isola em si mesmo, porque ela já foi tão decepcionada que ela não consegue mais abrir o seu coração para pedir ajuda, ou para se alegrar, ou para chorar com os que choram. A Bíblia fala sobre isso. Então, a pessoa, uma das características é o isolamento em si mesmo. Outra característica é sem acreditar em alguém. Então, assim, não confio mais em ninguém, eu prefiro guardar tudo para mim. Os meus medos, as minhas angústias, os meus anseios, também a minha felicidade, a minha alegria. A pessoa, ela se isola, ela começa isso a guardar tudo dentro dela, e uma hora isso explode em consequências, em sintomas gerais para a pessoa. Só que durante esse processo, a pessoa ela já vai dando sinais de que cada vez ela está vivendo sozinha, né? De se abrir ali, de ter alguém. Essas são algumas características que acontecem, né? E sem acreditar em alguém. Então a gente vê que a pessoa não consegue ter algo ali seguro, algo constante, algo confiável. Ela desconfia de tudo. Ela não se sente segura em nenhum lugar, mesmo estando aparentemente numa situação confortável, mas ela não se sente segura. Mesmo estando numa situação assim legal, mas ela não se sente ali que, puxa, a qualquer momento alguma coisa vai dar errado. Ela não sente algo constante. E querendo ou não, nos dias de hoje, sempre foi, e algumas vezes vão acontecer, um dia, as pessoas que estão à nossa volta. Quem são essas pessoas que estão à nossa volta? É a nossa família, são os amigos, são o pessoal do trabalho, são os irmãos, as irmãs da igreja, a família, nós chamamos a família da fé, né? A família que une com uma só fé, né? A Bíblia chama isso, os que carregam ali a igreja. Ou seja, um dia essas pessoas que estão à nossa volta, elas irão falhar com a gente. Um dia essas pessoas vão errar com a gente. Um dia essas pessoas vão nos decepcionar. São pessoas. Um dia também você vai fazer isso com alguém. É uma situação de dois lados, não é uma situação assim, as pessoas estão me machucando, estão me decepcionando, não confio em ninguém. Sim, acontece, mas também um dia você já
e também vai decepcionar alguém. É uma coisa aqui, que uma situação das duas vias, em que não existe alguém perfeito, alguém possa ser melhor do que o outro. Todos nós precisamos de Deus. Então todos nós, assim, não podemos julgar o outro, porque nós vamos ser julgados. Ah, mas fulano está errado, a pessoa fez isso, ela me decepcionou, então vou me fechar, não confio mais em ninguém. A situação é de que nós também somos falhos. É uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo que alguém nos decepciona, nós decepcionamos alguém. Então, se nós olharmos nesse ponto, não existe ninguém perfeito. Ou seja, nós não somos melhores do que ninguém, a um ponto de falar, poxa, essa pessoa está errada, né? Deixe que Deus julgue ela. Não cabe a nós julgarmos as pessoas, mas sim amarmos, orar e, no que for possível, aquilo que tiver ao nosso alcance, ajudar cada um. Porque as pessoas são falhas, não tem para onde ir. Mas eu queria falar aqui de algo em quem nós podemos confiar. Eu não sei se você já passou por uma situação, mas acredito que sim, de uma decepção, de alguém de perto de você, alguém que falhou com você, alguém que errou com você. Sim, isso acontece. Mas eu queria falar aqui do nosso Deus Pai. Pode sim as pessoas errarem, falharem, mas Deus não. Pode sim alguém se esquecer de você, pode sim alguém falhar com você, sim, mas Deus, Ele não falha. Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de abrir o seu coração para Deus, em confiar nele, baseando-se que Deus vai ser o mesmo relacionamento com que ele teve com outras pessoas. Principalmente quando nós falamos de Deus Pai. Para alguns, tiveram um pai presente, um pai amoroso, um pai que cuidou, mas nós sabemos que nem sempre é a realidade de algumas pessoas, desde crianças até adolescentes, não tiveram um pai presente, mesmo tendo o pai em casa, mas era um pai ausente, um pai que provia ali a casa, o alimento, a comida, a escola, a roupa, mas não era um pai presente de amor. Também pessoas que passaram por uma situação de que talvez não tenham conhecido o seu pai, seja qual for uma situação triste da sua infância, foi criado pela mãe, ou só pela mãe, ou só pelos avós, pelos tios, não conheceu o seu pai. Então, quando nós falamos que a Bíblia nos fala que existe um Deus que nos ama e Ele é o nosso Pai, muitas vezes há essa dificuldade de confiar num Pai, que é o nosso Deus. Esse sim cuida de nós. Ele não é igual às pessoas. Então Deus, ele nos ama e nele nós podemos o quê? Confiar. Olha que Paulo fala em Romanos 5,5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então Deus, ele escolheu nos amar. Preste muito bem atenção. Deus nos escolheu amar. Deus escolheu relacionar-se conosco. Sim, nosso Deus escolheu relacionar conosco. E Deus, sim, Ele se importa com as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós podemos falar que Deus se importa, que Deus não está longe, Deus está perto. Sabe por quê? Porque nós vemos que Deus, em seu plano perfeito, enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Sim, Deus enviou o seu Filho Jesus aqui na terra por um propósito. É o propósito da redenção. Sim, um propósito para perdoar os nossos pecados e nos aproximar de Deus. Exatamente. Existe prova maior deste amor? Já aconteceu, já está consumado, já foi feito. Então nós podemos usufruir do amor de Deus, nós podemos viver no amor de Deus, nós podemos confiar nele. Sim, nós podemos confiar em Deus. Existe uma prova de amor maior do que essa? De um pai que deu seu único filho, seu amado filho Jesus, para morrer no nosso lugar, por um propósito maior, um propósito do quê? De redenção. E Jesus, ele nos amou de uma forma
sobrenatural, porque ele deu a sua vida por nós. Jesus morreu em nosso lugar. Ou seja, com o propósito da redenção, nós vemos que Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, Jesus é o caminho, Ele é a ponte que nos leva, que nos reconcilia. A redenção com Deus Pai. Então, estar em Deus, o que é estar em Deus? É ter em quem confiar. Então, meu convite para nós nessa noite é estar em Deus, é ter em quem confiar. Você tem uma pessoa a qual você pode confiar. E Ele é o nosso Deus Pai. É deixar as reservas de inseguranças. Ah, mas vai acontecer isso, mas a sua insegurança, os seus medos, deixa isso de lado, porque você pode sim confiar em Deus e se lançar a um amor que não falha. Não sei se você já passou por algum relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, familiar, em que alguém falhou com você. Isso gera uma decepção, uma insegurança muito grande. Mas estar em Deus é realmente nos livrar dessas inseguranças, né, dessas reservas de insegurança, de medo, e sim, se lançar sem medo a um amor que não falha. Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele cumpre as suas promessas. Pode ainda uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas Deus não se esquece de você. Exatamente. Deus, ele não se esquece de você. Então nós temos em quem confiar. Agora, uma pergunta para nós fecharmos aqui. O que Deus espera de nós? O que você acha que Deus espera de você? Porque o plano ele já foi feito, o plano da redenção, do amor ele já foi feito. E agora, o que Deus espera de nós? Deus espera a nossa entrega. Exatamente. Deus espera que nós confiamos nele. Exatamente. Deus espera que nós entreguemos, né, o nosso coração, a nossa vida ao amor dele, que é um amor sublime, é um amor incondicional, é um amor que não falha, é um amor infalível e é um amor constante. Constante. Então precisamos realmente ver aquilo que Deus espera de nós e sim, amarmos e sim, obedecer aquilo que Deus tem para nós. Eu queria falar aqui uma frase aqui. Confie em Deus. Ele quer ser seu pai, ele quer cuidar de você. Uau! Eu quero ler um texto aqui para você, para a gente poder finalizar realmente este culto online, essa palavra ao teu coração. Não precisamos viver sozinhos, com medo dos relacionamentos, sem oferecer confiança a ninguém. Temos em quem confiar. Um amor tão imenso é capaz de preencher nosso coração e mostrar-nos a maneira certa de viver. O amor de Deus não tem fim. É uma escolha que foi consumada através do sacrifício perfeito de Jesus por nós. Ele já nos provou. Resta-nos confiar e viver com Ele. Amém. Essa aqui é a minha palavra para você nessa noite. O que nos resta? Confiar e viver com Ele. Essa aqui é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, em nome de Jesus. Confie em Deus. Ele não vai te decepcionar. Amém? Este aqui é o nosso culto online. Espero que Deus tenha falado ao teu coração nessa noite. Realmente, nós temos em quem confiar. Amém? Toda terça-feira estamos aqui, culto online. Quinta-feira tem 2 cultos na igreja, 9 horas da manhã e às 20 horas. Sábado, 2 horas da tarde, a gente tem a Célula Kids e à noite, o culto jovem, às 19 horas, sabadão. Domingo de manhã, 8 horas, reunião de oração e também 9 horas, ensino da palavra e domingo à noite, às 18 horas,
o culto de celebração. E nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Beijo, um abraço, uma ótima semana abençoada. Deus tem grandes coisas para nós essa semana, eu creio, e Deus vai nos ajudar. Mas então, vamos fazer a nossa parte. É isso que Deus espera de nós. Vamos confiar no nosso Deus, vamos nos entregar a Ele sem reserva. Sim, e Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar, porque as suas promessas são para nós, em nome de Jesus. Amém? Beijo de novo, abraço, boa semana, tchau, tchau.